ancião que renunciou à congregação cristã no Brasil está contando. Vamos ouvir, vamos prestar atenção. E então, quando estava nesse frenesi, o povo todo nesse movimento e assim, aquele alvoroço ali, eu vi que uma irmã, né, entre as irmãs lá, ela tinha uma criança de colo, uma criancinha, e a criancinha se assustou com todo aquele movimento. E a criança então começou a chorar, né, chorar muito. E ao invés da mãe acalentar a criança, para a criança parar de chorar, a mãe jogou a criança no chão ali e entrou naquele movimento, começou a abraçar as irmãs e falar línguas e pular. E eu então me assustei com aquela atitude da irmã e disse, meu Deus, essa criança no chão ele vai ser pisoteada por alguém precisa socorrer essa criança. Eu queria socorrer a criança, mas eu não conseguia, não conseguia, algo me impedia de eu chegar até a criança, né? Foi quando então entrou um homem também, não vi de onde ele veio, mas ele entrou, foi passando pelo meio do povo, não dando muita atenção pelo que estava acontecendo, não entrou junto naquele movimento, ele passou pelo meio do povo ali que estava naquele alvoroço, naquele frenesi ali, e ele foi até aquela criança, pegou a criança no colo, e a criança então parou de chorar, ele acalentou aquela criança, e eu falei, graças a Deus que alguém, né, socorreu a criança. Mas o que me chamou a atenção, que aquele homem estava vestido assim com uma camisa branca, social, e na camisa dele tinha marcas de sujeira, de lutas, como rasgos na camisa. Ele também tinha machucaduras, como se ele tivesse lutado com alguém, caído no chão ali em luta com alguém, né? E então eu fiquei observando aquilo me chamou a atenção. E ele então com aquela criança no colo ali, então eu acordei nesse momento, eu acordei muito desesperado por essa visão que eu tinha visto ali, né? Fiquei muito preocupado, chorei bastante, levantei, orei a Deus. Falei, meu Deus, eu não entendi, Senhor, o que é isso? O que está acontecendo? Eu não estou entendendo, Senhor. Se o Senhor puder me mostrar, me falar alguma coisa, Senhor, eu não estou entendendo. E o Senhor então falou dentro do meu coração, meu servo, o meu espírito não está mais na congregação. Quem opera ali, que você viu, aquele homem que você viu sentado naquela cadeira, não é o meu espírito, é o próprio espírito de Satanás que está ali. Você ouviu isso? Você ouviu com atenção de verdade? Por favor, acorda, ô Igreja de Cristo, acorda, pelo amor de Deus. Deus quer te dar salvação. Deus quer te salvar. Acorda. Vamos continuar ouvindo o que esse irmão está falando. Então eu fiquei muito chocado com essa parte que eu vi. Eu não queria aceitar isso. Eu relutei para não aceitar dessa forma. Então fiquei muito preocupado. E essa visão, essa revelação, esse sonho ficou martelando na minha cabeça. E eu relutando com Deus, né, para não aceitar dessa forma. E o ano se passou. Quase um ano depois, então eu tive outro sonho, novamente dentro da congregação. Eu estava no banco ali sentado e tinha um irmão atendendo o culto, um culto normal assim. De repente eu comecei a ouvir que o povo começou a gritar de dor, os irmãos, né? Eu olhei então, ao redor de mim tinha irmãos com cãibra, irmãos se contorcendo todos e gritando de dor. Virei pro lado das irmãs, a mesma coisa, as irmãs também, todas elas se contorcendo com muita dor e gritando de dor. E eu então chamei a atenção do irmão que estava atendendo o culto. Falei, irmão, olha aí, o irmão não está vendo isso que está acontecendo? O pessoal está tudo com dor aqui, gritando, estão gritando de dor, irmão, precisa fazer alguma coisa para o culto. E eu não sentia nada, eu mesmo não tinha nada, eu estava bem. Aí ele disse, irmão, eu também não estou passando bem, também estou tendo câimbras aqui, muita dor, sobe aqui para dar continuidade no culto, porque eu não tenho mais condições. Então quando eu fui para lá, me dirigi para subir no púlpito, eu acordei preocupado. E novamente levantei, orei, né, pedindo a Deus que me desse uma luz do que estava acontecendo. E Deus então me fez saber. O Senhor falou assim, o meu povo está todo contaminado. Isso que você viu é uma contaminação geral. Mas eu tenho os meus servos, as minhas servas que estão ali. Eu vou tirar eles dali, eu vou arrancar eles dali. Porque são meus, são minhas ovelhas. Então eu falei, Senhor, eu não estou entendendo, Senhor, por que essas coisas, Senhor? Você está ouvindo isso? Cada dia ficando mais claro, cada dia aparecendo mais sinais, cada dia aparecendo mais evidências. Deus está te dando a chance da salvação. Deus está te dando a chance de você confessar Jesus Cristo como teu Senhor, o teu Salvador, o teu amigo, unigênito Filho de Deus.
Ele não é o primogênito, ele é o unigênito. Confessar que a Bíblia inteira, a palavra de Deus, que ela não se divide em partes é inspirada, partes não é, partes contém a palavra, partes não. Não. A Bíblia é a palavra de Deus. Meu irmão, meu irmão. Não estou conseguindo Vamos compreender. continuar ouvindo. E aí passou-se mais um ano, mais ou menos. O Senhor me deu mais um sonho, mais uma revelação. Nessa vez, eu não estava dentro da congregação. Eu estava numa rodovia, dirigindo um carro, né? Só para eu entender, eu estava dirigindo um carro e tinha muita neblina. E eu não conseguia enxergar direito a pista. E eu com medo pela visibilidade ser muito ruim, eu caí fora da pista. Então eu estava dirigindo com muito cuidado, com muita atenção para não sair fora da pista. Foi aonde que de repente eu caí num túnel em que eu descia naquele túnel muito rápido, mas eu não estava mais com o carro, era só eu mesmo que estava dentro do túnel. E aquele túnel parecia assim um tobogã que desce assim, e de repente a pessoa vai cair em algum lugar. Então eu pensava comigo, já eu vou sair em algum lugar aqui, né? Então descendo naquele túnel ali, naquela velocidade rápida ali, eu de repente caí assim no meio de uma grande cidade. Quando eu caí no meio daquela grande cidade, eu fiquei espantado com a cena que eu vi, né? E naquela grande cidade, então, a cena que eu vi era uma cidade totalmente destruída. Prédios, casas, tudo que tinha estava destruído. Como se a cidade tivesse sido bombardeada por uma guerra, enfim, estava muito destruído, escombro nas ruas. Não tinha uma única casa ou prédio que estivesse em pé. Tudo estava destruído. Então, de repente, eu comecei a me perguntar, meu Deus, que lugar é esse? O que está acontecendo aqui? Daí se aproximou do meu lado direito um homem. Chegou no meu lado assim, eu não vi o rosto dele, mas eu consegui perceber que era uma pessoa que estava ali. A rua estava deserta, mas aquele homem chegou ali. Eu então fiz uma pergunta para ele, falei, que cidade é essa? Que lugar é esse? Que coisa mais estranha isso aqui? Quando ele foi então me responder, eu emendei com uma outra pergunta e falei, e por acaso você sabe se tem a congregação cristã no Brasil aqui? Ele disse, sim, tem, olha para a sua esquerda. Então quando eu olhei, ele falou, olha na esquina, na sua esquerda. Quando eu olhei assim para a esquerda, eu vi numa esquina uma congregação muito grande. Era muito grande, muito alta a congregação, enorme mesmo. Eu falei, graças a Deus que tem a congregação aqui, eu vou para lá agora, vou ver se tem culto, ou pelo menos se eu encontro um irmão, alguém para mim conversar, para mim perguntar, porque eu estava perdido ali, não sabia que lugar era aquele. Então eu me aproximei da frente da igreja, era uma igreja muito alta, muito grande, tinha uma porta muito grande. E eu então entrei pela porta da frente ali da igreja. E o que me chamou a atenção é que geralmente quando nós entramos na congregação, a gente entra no átrio, a gente já vê lá na frente os bancos, vê a tribuna, vê a irmandade, enfim, né? Só que não foi isso que eu vi. Eu vi uma escadaria que teria que subir para cima, né? Para poder chegar na nave da igreja, tinha que subir aquela escadaria. Então eu subi aquela escadaria e quando eu cheguei em cima, que eu olhei para frente, eu vi um púlpito muito longe, porque ela era muito grande. E nesse púlpito, bem distante mesmo assim, estava um homem pregando, assim, ele gesticulava com as mãos. Eu entendi então que ele estava atendendo ali, né? E eu não conseguia ouvir o que ele falava devido à distância que ele estava, devido ao tamanho daquela igreja, né? Então, e também não consegui ver o rosto dele para me ver quem era essa pessoa. Mas era uma pessoa que estava lá gesticulando com as mãos e falava. E então eu baixei o meu olho pro piso da igreja, para a nave da igreja, para mim poder ver os bancos, a irmandade, ver o povo, né? E então quando eu olhei para baixo, para ver então o piso da igreja, eu vi um piso branco naquele espaço todo, né? Era um piso branco, mas o que me chamou a atenção é que tinha uma certa quantia de água, cerca de 1/2 metro de água assim naquele piso, né? E por todo aquele piso, por todo aquele espaço, 1/2 metro de água, mas uma água verde, uma água podre, é como se uma água quando fica empoçada assim por muito tempo, aquela água cria aquele lodo verde, aquela água fica cheia de lodo. Então foi isso que eu vi. Em todo aquele piso tinha água por todos os lados, aquela água verde, aquela água podre. E não tinha nenhum banco, não tinha nenhum irmão, nenhuma irmã, não tinha ninguém, apenas água, aquela água verde em todo aquele espaço. E eu então voltei a olhar para o pregador lá da frente, né, que estava lá falando,
tentando ouvir o que ele falava, mas não conseguia, devido à distância. Então voltei a olhar para o piso novamente, da onde eu estava. Eu olhei para o piso, então aquele piso branco ali que estava coberto com aquela água verde, então ele foi se dividindo em pequenos espaços, pequenos quadros assim. Mas todos eles tinham aquela água verde, ela estava em todo aquele lugar. E muito lodo, muita sujeira, muita podridão. E eu então falei, meu Deus, mas o que é isso? Eu não vou ficar aqui dentro, isso aqui está muito estranho. E eu então saí para fora, fui para a rua novamente, procurando ver se eu via alguém para perguntar. E vi longe assim 2 homens conversando. Eu falei, eu vou lá ver se eles conhecem alguém da congregação, se eles conhecem, né? Então eu me dirigi até eles. E quando eu cheguei perto, eu vi que eles conversavam. Um deles tinha na mão um telefone, um celular, e ele parece assim que ele vendia, ele era um vendedor. Porque ele vendia, e aí ele passava para o outro as entregas. Olha, tem que entregar mais essa mercadoria. Que, enfim, eu percebi então que um vendia e o outro entregava. Só que eles não me enxergavam, eu estava do lado deles, eles não me viam. E eles então começaram a caminhar pela rua, no meio daqueles escombros. E eu então comecei a acompanhar eles para ver até onde eles iam, para ver se eu via alguém que pudesse comunicar comigo, porque eles não comunicavam. E nessa hora então eu acordei. Acordei desesperado, em pranto de choro, já acordei chorando muito, né? E aí então eu levantei e dobrei meu joelho na beira da cama para orar, mas eu não conseguia formar uma palavra. A única coisa que eu conseguia fazer era chorar muito. Chorava desesperadamente pelo que eu tinha visto e falei para o Senhor, Senhor, eu não entendi, Senhor, o que é isso? O que é que está acontecendo, Senhor? E aí então o Senhor aí eu levantei daquela oração sem conseguir falar com o Senhor, sem orar. E a minha esposa se assustou, eu estava chorando, ela acordou assim assustada, perguntou o que está acontecendo, tá tudo bem? Eu falei, não, tá tudo bem, só eu tive agora mais um sonho. E aí contei para ela o sonho, nós choramos muito ali juntos, né? E o Senhor falou para mim, detalhe, na hora em que aquele homem mostrou a congregação para mim, porque toda a cidade estava destruída, toda a cidade, não tinha um único prédio, uma única casa que estava inteira. Tudo estava destruído, mas a congregação estava inteira, não tinha nenhuma rachadura, não tinha nenhuma quebradura. Então aparentemente por fora estava bonita, mas quando eu entrei dentro, então eu vi que estava podre, tudo, aquela água podre, tudo podridão. Então o Senhor falou para mim, o espaço que eu fiquei dirigindo o carro naquela rodovia com baixa visibilidade, que eu quase não enxergava nada, o Senhor falou, isso foi o tempo que você ficou nessa igreja e não enxergou essas coisas, não enxergou o que estava acontecendo. Você não viu, mas agora o tempo que você caiu no túnel e desceu rápido foi como se eu estivesse num tobogã. O Senhor falou, foi o tempo que vai ter para você ver a verdade, enxergar a realidade e eu te tirar desse lugar. Então o Senhor falou, a igreja não tinha rachadura porque aparentemente é muito linda, muito bonita. O Senhor me fez considerar quando a gente entra pela primeira vez, quando eu entrei pela primeira vez, realmente aquela orquestra, aquela organização, o culto, tudo em si é muito perfeito, muito bonito. Mas o Senhor falou para mim, é bonito por fora, a aparência, mas por dentro está podre, está toda contaminada. E eu relutando com o Senhor, não querendo aceitar essas visões, essas revelações que Deus estava me dando, eu relutava. Falava para minha esposa, mas não é possível, isso não pode ser verdade, não está acontecendo isso. Só que da pandemia para cá, a Irmandade sabe, os irmãos sabem, o irmão mesmo sabe o que está acontecendo muita coisa. Com tudo isso que está sendo denunciado, que está sendo mostrado, que está sendo relatado, será que você também vai precisar de uma revelação? Será que você também vai precisar de uma visão de Deus? Deus mostrando, Deus tirando pessoas de alto escalão lá dentro para pregar para você ir atrás de Cristo Jesus e parar de adorar a placa, parar de defender a instituição assíduo. Santo Deus, vamos continuar nesta comunhão, né, irmãos? Vamos continuar ouvindo.